I always knew where I stood. E aí, meus bacanos, saiu o episódio número 2 de To Be Hero X. Já adianto que ele não está tão incrível quanto o primeiro episódio, mas ainda assim dá pra gente extrair bastante coisa bacana dele. Então se sentem aí que eu vou explicar pra vocês. O episódio começa nos introduzindo um personagem novo, possivelmente um vilão, e logo pula pra parte da história da Xiao Yuedin. A Xiao Yuedin, antes de ser uma heroína, ela era uma espécie de blogueira de viagens. Porém, as pessoas gostavam tanto dela que começaram a admirar ela bastante. E por conta dessa admiração e de quererem ver ela viajando mais, ela acabou ganhando esses poderes de teleporte dela, onde ela pode se teleportar para qualquer lugar do mundo usando aquela arminha dela que é tipo um portal gun. E numa dessas lutas dela que ela acaba lutando contra um vilão, é que ela acaba conhecendo o Nice e sendo salva por ele. E o público acaba gostando muito da junção dos dois e apoiando demais isso. E vale ressaltar que neste momento, nessa introdução da história dela, temos um tipo de animação diferente, uma animação mais infantil, mais desenhada. Logo em seguida é nos revelado o que aconteceu no final do último episódio foi uma mentira! Exatamente, tudo aquilo que aconteceu no final do episódio, daquela suposta morte dela, na realidade não aconteceu. Foi tudo um sonho do protagonista e isso nos é mostrado neste episódio. Gente, ela é muito diferente do que ela aparentava. Eu mesmo achei que ela era uma pessoa mais gentil ou algo assim, mas na verdade não. Ela é uma personagem bem chata no começo e bem mesquinha. Tanto que ela nem liga pra morte do Nice. Ela soube que o Nice que estava ali com ela não era o verdadeiro, ela já tinha se dado conta disso, ela percebeu bem fácil. Porém, mesmo assim, ela entrou no personagem e atuou ali pra não estragar tudo. E ela fica muito brava quando ela descobre a verdade, né, que ele na verdade se suicidou. Só que ela não fica brava por causa da morte dele. Ela tá nem aí pra morte do Nice. Na verdade, ela ficou brava porque a agência que tá por trás ali de tudo não fez disso, da morte dele, uma oportunidade pra ela crescer, pra ela poder deixar de ser a namorada do herói perfeito, pra parar de fingir esse relacionamento perfeito. Ela não queria mais, ela já não aguentava mais. Os três que estão no apartamento acabam tendo uma discussão. O Lin Lin, que agora é o nosso protagonista, né, que é o Nice, que está substituindo o herói, a menina, a Xiao Yuedin, e aquela empresária lá, aquela mulher da agência, que é uma loira, que é muito linda, por sinal, eu acho ela a personagem feminina mais linda até o momento. Eu acho que o protagonista devia escolher ela. Mas enfim, né, esta é apenas a minha opinião. Ela fica extremamente braba com a situação toda e a mulher vai lá e simplesmente deixa os dois sozinhos no apartamento. Ela quebra tudo, ela começa a dar louca nela, ela fica pirada. E o protagonista em um certo momento até comenta, tipo, ué, mas tu não pode se teleportar pra fora daqui? E aí que ela começa a ficar muito irritada. O protagonista, como ele é gamado nela, mesmo ela quebrando tudo, fazendo um caos, ele fica apaixonado nela. Ele fica com uma cara de bobo olhando pra ela, completamente caidinho por ela. Logo eles começam a brincar de jogar comida um no outro, eles começam a se divertir, o clima começa a ficar menos pesado entre os dois, né? E aí que a gente começa a ver um lado mais bacana da personagem, né? E também é notado que o protagonista, o Lin Ling, ele tá cada vez mais se tornando um Nice de verdade. A crença disso é tão forte que até os hábitos de vida dele começam a mudar. Por exemplo, ele agora está adquirindo uma obsessão com limpeza e aquele toque que o antigo herói também tinha. Depois dessa diversão toda, dessa confusão toda, dessa bagunça que eles fizeram naquele apartamento quando eles estavam sozinhos, né, que a empresária deixou eles lá pra se virarem, eles têm uma conversa de noite antes da hora de dormir. E ali que eles fazem uma espécie de troca de ideias, né, onde ele pergunta pra ela por que ela não pode usar mais o poder dela e ela pergunta pra ele qual é o verdadeiro nome dele. Ela gosta do nome dele de verdade, ela diz que é até melhor que o nome do Nice, que o nome Lin Ling é mais bonito, e ela revela também que ela não consegue mais usar o poder dela. Por quê? Porque a vontade, o desejo dos fãs é que ela esteja com o Nice, e isso acabou até afetando o poder dela, ou seja, ela é dependente do herói agora, e é isso que está sendo uma espécie de maldição pra ela. Agora o poder dela é uma espécie de portal de via única, que só funciona levando ela ao Nice. Em seguida, a gente tem uma espécie de corte seco, onde aparece que um mês depois se passou já daquilo, e eles estão completamente entediados, afinal eles não têm internet, não têm conexão, eles não têm nada pra fazer naquele apartamento. Ela até fica de saco cheio no momento, a Xiao Yuedin, e ameaça se matar. Só que não adianta de nada, porque o pessoal que tá nas câmeras cuidando, eles sabem que ela não vai se matar de verdade. Então o nosso protagonista, ele tenta ali transformar a situação, ajudar a animar ela, né, até um momento muito fofo, que ela fica parecendo um bichinho assim, arisco, né, que ela fica escondida observando o que ele está fazendo. Logo em seguida, ele começa a se declarar pra ela, e diz que ela ajudou ele nos momentos difíceis, que ela foi a pessoa que animou ele, e que foi ele que fez os comerciais dela. E logo em seguida a gente tem um corte para um casamento dele. Sim, ele se declarou e logo em seguida teve um casamento. Mas isso vai ser explicado mais pra frente. É até bacana que em um certo momento o protagonista comenta, né, sobre pegar o impossível e tornar isso possível, ou pegar o preto e transformar em branco. Ele dizia que este era o trabalho dele, pegar o que não tinha vida e dar vida àquilo, né. E é neste momento do episódio que nos é revelado que até os vilões nessas cenas, nessas lutas são encenados, ou seja,
Muitas das coisas que a gente vai ver nesse anime são encenadas e outras não. Eu até confesso que essa transição entre o que é encenado e o que não é um pouco confusa. A primeira vez que eu assisti o episódio eu também fiquei confuso quanto a isso. Então tem essa cena do casamento que é interrompida por este vilão, por este que foi introduzido a nós no início do episódio. É o mesmo personagem, né? O codinome dele, se não me engano, é Werek ou Werek, acho que é assim que pronuncia. E então eles começam a ter uma discussão, né? Uma briga assim do porquê o Nice não estava mais respondendo as mensagens dele. E aí volta para aquela parte de antes, onde eles estavam lá dentro daquele prédio lá que eles estavam conversando, né? O Nice, ele começa a passar uma ideia novamente para aquela mulher da agência lá, explicando como eles poderiam fazer um casamento, né? Já que eles tinham que coincidir os objetivos, né? Ele queria se casar com ela, ele queria ter uma chance e ela queria acabar com esse serviço e poder ir embora de uma vez e encerrar esse contrato com a empresa, né? Um momento curioso desse episódio é quando ele pega uma placa ali que tem dos dois do Nice, dela também, da Xiao Edin, dos dois heróis no caso, e ele quebra lá ao meio, só que a gente observa que tem uma espécie de buraco em cada um. Na cabeça do Nice tem um buraco, bem na testa, e nela também tem uma parte que tem um buraco ali, mas não tá na cabeça dela. E aí que entra uma teoria interessante. E se isso, na verdade, não for uma espécie de foreshadowing de que o Nice vai morrer no futuro, dentro desses 4 episódios que vai ser dele. E se no último episódio ele acabar morrendo? Eu vi bastante comentários disso na comunidade de Chubihiro também, e é uma teoria até que interessante. No meio daquela briga toda que a gente tá tendo ali no casamento, aquela confusão toda que eles dois estão ignorando a menina, ela fica até toda perdida ali, é nos revelado que o Moon, na verdade, é um amigo do Nice que queria ser herói junto com ele. E o Moon, na realidade, é a única pessoa que se importa de verdade com o Nice. Com a pessoa que era, não com o herói. Ele até começa a chorar e tudo quando descobre a verdade e logo ele enlouquece, começa a ter muito mais briga, começa a ter uma coreografia insana e absurda. E o protagonista, ele até recua um momento, né? Ele avisa a menina ali que o cara realmente tá sério, que ele vai matar ela, que ele não tá mais atuando. E aí que é aquela confusão que eu digo, né? Que às vezes eles estão atuando e às vezes eles não estão. O protagonista, no caso, em quase nenhum momento ali ele estava atuando. Nem esse cara que apareceu, o Moon, nem ele estava atuando. E nem o Lin Ling, que é o nosso protagonista, estava atuando. Os dois estavam realmente sérios ali. A menina era a única perdida na situação. O protagonista, ele recua e diz que, na verdade, esse é o dever dele. Esse Moon é o arqui-inimigo do Nice, então ele tem que derrotar o arqui-inimigo dele. A mulher até tenta oferecer suporte, ele diz que não tá nem aí e vai atacar ele. O protagonista agora, ele imitou, gente. O Lin Ling, ele imitou. Eu cada vez mais crio empatia pelo Lin Ling e começo a gostar mais dele. Não do herói Nice em si, eu tô gostando do protagonista. O protagonista é muito bacana. Nesse momento da cena que ele vai andando em direção ao vilão, começa a mudar todo o cenário atrás dele, começa a dar uns barulhos de efeito. E aí entra uma outra teoria do episódio que o pessoal da comunidade também está comentando, é que isso, na verdade, é o barulho, é os estalos do poder do X, do herói número 1. E o herói número 1, ele tem o poder pra fazer esse tipo de coisa. É uma outra teoria que entrou nisso, é que aquele início do episódio onde a menina apareceu morta, pode até ter sido alterado pelo X. O X pode ter alterado isso, então a morte dela realmente pode ter acontecido e o X foi lá e alterou este fato. Ele tem o poder pra isso. Vale ressaltar que a coreografia ali, a troca de golpes, as cenas ali são muito bem animadas. É um 2D muito bem feito, assim como o 3D é muito bem feito. O Moon, ele enfim é derrotado e aparece aquele passado triste dele. Gente, eu admito que eu senti muita pena dele. Eu chorei com esse episódio um pouco, tá? Eu achei bem emocionante, apesar de muita parte ali ser encenada, né? Eles estarem atuando. O protagonista, pelo menos, não estava, né? Ele fica realmente bem triste quando a menina injeta aquele sangue falso e começa a cair. E aquela mulher da agência até disse que ele atuava realmente muito bem. Só que, gente, ele não estava atuando, o protagonista não estava, porque aquilo pra ele realmente era uma despedida, ele sabia o que significava aquilo. Aquilo era a despedida deles, entendeu? Ele nunca mais ia ver ela depois disso. Por isso que ele começa a chorar tanto. É bacana que depois disso ela até recupera o poder, porque eles fazem uma espécie de filme, de trailer com a morte dela, um tipo de marketing, né, como sempre. E ali nesse final ele deseja que ela tenha uma liberdade, que ela possa alcançar mais lugares. Só que por desejar isso, por ele ter influência pra isso, as pessoas realmente fazem isso, elas creem nisso. E aí o poder dela depois é consertado. E ele apresenta isso a ela, ele fala, ó, que o teu poder foi consertado porque eu pedi pro pessoal te dar uma liberdade, né, de poder permitir tu ir pra qualquer lugar. E isso é muito bacana da parte dele. E quando ela tá indo embora, né, pra ir pra uma espécie de ilha lá, o protagonista, ele fica bem triste, né, ele fica muito cabisbaixo. Gente, eu senti muita pena do nosso protagonista, eu vou ser bem sincero, ele é muito fofo, ele é um cara muito bacana. É assim, eu tô gostando muito do protagonista, do Lin Ling. O personagem, ele é muito bom, sabe, eu não tô falando do herói, eu crio cada vez mais empatia por esse personagem, uma espécie de identificação, ele representa muito bem muitas pessoas que podem assistir isso, sabe? Ele é completamente rejeitado pela menina o episódio inteiro, ela rejeitou ele até o último momento. Ela até comenta sobre, tipo, ela não sabe ainda o que ela quer, mas ela sabe o que ela não quer, e o que ela não quer mais é ser a namorada perfeita do herói Nice. Ela está cansada disso. Já o protagonista, ele aparentemente,
o que ele quer é continuar sendo nice, né? É continuar sendo herói. É isso que o episódio nos apresenta. Depois dessa cena onde ele é rejeitado novamente, aparece aquele vilão do primeiro episódio. Não estou me referindo ao patrão do protagonista, ao outro, aquele herói lá, o 249, acho que era, o Iluminismo, acho que era o nome dele. Então aparece uma espécie de uns dispositivos lá, uns bichinhos estranhos robotizados, que eles atacam ele e oferecem poder a ele, na verdade. E parece ser um tipo de vilão que tem influência, e isso me faz pensar, talvez aquele dispositivo que apareceu no episódio seja o tal dispositivo que o patrão dele, que o chefe dele usou anteriormente, num outro episódio, no primeiro episódio, né? Pra conseguir aqueles poderes, né? Pra conseguir lutar contra o Nice. Então foi um episódio que nos revelou bastante coisa, né? Essas teorias do X. Inclusive, este episódio teve ending agora, né? No episódio anterior só tivemos a opening e agora tivemos a ending. Eu vi muitos comentários também na comunidade de pessoal teorizando que, na verdade, o X, o herói número 1, ele pode ser uma espécie de libertador. E por que isso? Porque na ending aparece um trono onde todos os heróis eles estão sentados. Só que chega um momento determinado da ending que o X, ele estala os dedos dele e tudo que estava ali meio que afirmando eles despenca e eles começam todos a cair. Tem várias imagens ali deles caindo, né? Um momento que eu achei bem significativo. Eu acho que aquilo tem um significado mais profundo, pelo que essa ending toda dá a entender. Eu também penso que vai ser algo do tipo que vai acontecer. Afinal, ele só vai ter um episódio, então eu creio que se ele só vai ter um episódio, vai ser um episódio onde ele vai basicamente mudar tudo ali, né? Que ele vai fazer o verdadeiro show, né? Que ele vai mostrar por que ele é o número 1. Este foi o episódio da semana, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Se tiver alguma coisa a comentar, alguma teoria ou alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou responder, vou dar coração. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.